Entrevista. Prefeito e vice se encontram com o vice-governador. Ontem, o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, e o vice, João Luiz Magalhães Teixeira, se encontraram em Belo Horizonte com o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, e também com o secretário de governo, Custódio Matos. O objetivo, claro, foi buscar benefícios para a cidade. E para falar sobre este encontro e também sobre outros compromissos cumpridos na capital mineira, Rodrigo Lopes e o vice João Luiz estão nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia, Sandro, bom dia, Cássio, bom dia ao João, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Desejo a todos um ano de 2009 abençoado, é a primeira vez que falo aqui com os ouvintes da Rádio Vinícola nesse ano, e é uma alegria estar aqui mais uma vez trazendo aí informações para toda a nossa população. Bom dia, João. Bom dia, Sandro, bom dia, Cássio, bom dia, Rodrigo, e bom dia, amigos da Vinícola. Rapaz, eu fiquei... Quando a gente descobriu, nós já até noticiamos isso com alegria, né, João? Que o Paulo Brant, vice-governador, é casado, ou foi casado? Foi casado. Com uma prima sua? Isso, Quer dizer, eu acho que Deus ele abençoa Andradas de maneiras que nós nem esperamos, viu? E quando vê, a bênção chega, e eu tenho certeza que isso vai render frutos, porque o homem é teu amigo. Facilita um pouco mais, né, a nossa entrada lá no governo, né? O Paulo é um amigo que a gente tem já de alguns anos já. Inclusive, ele é padrinho da minha irmã, né, de casamento. Puxa, então, ele já conhece Andradas já teve aqui umas 4 ou 5 vezes, né? Então ele tem essa ligação até de carinho com a cidade também, né? E lógico, ele sabendo da importância que Andradas tem, da importância que o Rodrigo tem como diretor da AMM, como presidente do SAMU. Quer dizer, Andradas hoje ele é vista com outros olhos, né? E esse governo, pelo jeito que a gente pôde sentir ontem lá, ele também está vendo Andradas também com outros olhos, né? Isso pra gente é muito bom. Nós já noticiamos aqui, Rodrigo, o dia que você foi conversar com o Zema, falou, sou de Andradas, falou, acabamos de fechar uma loja lá. Pode parecer um detalhe muito pequeno, mas são 853 municípios, então na mente do nosso governador, Andradas está muito fixada. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Então o governador nos atendeu muito bem no dia da posse, inclusive, o convite chegou, a gente fez questão. Muitas pessoas às vezes questionam o que o prefeito foi lá fazer o dia 1º de janeiro, né, em Belo Horizonte, foi gastar diária, né, eu acho que quem em sã consciência sairia da sua cidade, deixaria a sua família no Réveillon para ir para Belo Horizonte, ninguém iria passear, né? Então justamente o objetivo foi estabelecer uma relação de amizade. Nós tínhamos lá menos de 50 prefeitos, então, ou seja, quem foi acabou ficando em evidência, acabou tendo uma relação. Eu conheci o secretário de governo, Custódio, naquele dia, né? Uma pessoa muito simpático, foi deputado junto com o Moscone, do PSDB, tem uma relação de amizade, não conhece Andradas ainda, mas tem um carinho pela região. A gente solicitou uma agenda, o João vinha falando com o Paulo Brant alguns dias já por telefone também, porque a gente sabe que se a agenda do prefeito e do vice já é complicada, imagina do governador e do vice. E a gente ser atendido já no dia 8 de janeiro, assim que eles tomaram posse, é um sinal de que eles estão dispostos a conversar com o tamanho de problemas que tem em Minas Gerais, né? E acabou que a gente conciliou com o secretário de governo e com o vice-governador ontem. Então foi bacana, né? O vice-governador foi lá na sala do Custódio receber a gente, muito informal, sem gravata, sem terno, né? Atendeu a gente mesmo numa relação de carinho, né, por Andradas. Lembrando, né, o pai dele foi juiz em Caldas. Que ele morou em Caldas, então? Morou. O Fernando Brant. Tá. Fernando Brant, irmão dele que é cantor, nasceu em Caldas, né? Então é uma relação de muita proximidade, né? Que acabou tendo, inclusive o secretário Custódio falou assim, olha, o vice-governador me recomendou um atendimento especial para Andradas. Então vocês têm aqui um embaixador do município de vocês, né? Que coisa mais espetacular. Então assim, foi muito bacana. Nós levamos, logicamente, o problema que mais nos aflige hoje é a questão dos pagamentos, e o presidente da AMM já tinha estado lá no dia 7, com o próprio Custódio. Alguns compromissos já foram cumpridos, que foi o repasse referente à semana passada, dos recursos de ICMS, Fundeb e o IPVA, né, que entrou na semana passada. E o que cairia ontem, houve esse compromisso, inclusive se você entrar na rede social, o Amoedo anunciou, né, que o Zema estaria acertando o mês de janeiro. Então isso prova que há um compromisso, há um interesse
de estar resolvendo esse problema, e nós não poderíamos deixar de apresentar a eles a demanda do nosso contorno, principalmente contextualizado ao problema na Rua da Saudade, né, que houve lá a avaria na ponte da Rua da Saudade, a interdição, e a gente até imaginou que a situação pudesse ser pior, mas, né, até o João é engenheiro e aí com a equipe técnica da prefeitura, foi constatado que as vigas da ponte estão boas, então o que aconteceu foi a laje. Talvez tenha havido um erro lá atrás de não colocar as vigas na onde ia passar a rodagem do caminhão, né, que pela lógica até a ponte de madeira, você põe a viga embaixo de onde vai passar a ponte. E ali onde vai passar o pneu não tem viga, só tinha laje, né? Então, logicamente, passando os caminhões pesados, houve esse problema. Mas dentro da análise que nós fizemos, não vai ser necessária a troca das vigas. Vai ser necessária apenas a construção de uma nova laje, que pode ser sobreposta àquela mesmo, ficaria uma faixa de pedestre elevada, né? E também foi apresentado pelos moradores as demandas da Boca de Lobo, né? Que a partir do momento que você faz uma elevada é como se você fizesse um quebra-molas mais estendido ali, então vai represar água. E tem a fala de algumas pessoas que a manilha da Boca de Lobo, ela sai de frente com a água e isso impede no momento da chuva, então a gente vai fazer um estudo já de colocar ela sentido rio abaixo, que aí a própria água do rio puxa conforme ela for descendo. Então tudo isso já vai ser aproveitado nesse momento. Mas aí nós apresentamos, levamos uma foto lá, né, as fotos da situação que estão as obras do contorno há 4 anos paralisadas. O secretário Custódio, ele já foi prefeito de Juiz de Fora, né? Então ele também tem, né, conhecimento dessa dificuldade que um prefeito passa, embora a cidade que ele governou seja maior que a nossa. Mas, né, ele deixou muito claro, o valor aí de 10, 12 milhões não representa muita coisa para o Estado, mas para nós é uma obra de muita relevância. Nesse primeiro momento não pode ter a promessa, mas o olhar carinhoso vai haver sem dúvida nenhuma, né, considerando aí a necessidade que nós temos. E o que ele ponderou é o seguinte: o governo federal já tem aí cerca de 2 anos que ele propôs aos estados endividados a suspensão do pagamento da dívida por 3 anos, se o estado tomasse as medidas de redução de cargos comissionados, de melhorias na questão previdenciária e tal. O Fernando Pimentel se recusou a fazer isso. É claro, como é que ele ia colocar os amigos? Se recusou a fazer isso. Então, o que aconteceu? O Estado ficou nessa situação. O governo hoje tem o interesse de fazer isso. Para fazer isso, ele precisa de uma aprovação na Assembleia Legislativa, né? E eu me coloquei à disposição como prefeito de Andradas, como diretor da Associação Mineira de Municípios, em sendo de fato um projeto que vai atender o Estado de Minas Gerais, que vai levar a gente para a austeridade, da mesma forma que eu fui na Assembleia brigar para não aprovar o fundão do Pimentel, eu vou lá brigar para aprovar a política de reconstrução do Estado de Minas Gerais, mesmo não tendo votado no Zema, não tendo apoiado o Zema, mas se há essa intenção, eu sou o primeiro a defender, vou ser um soldado na luta, né, da defesa disso aí, me coloquei à disposição. Porque a gente vê que há esse interesse, né? Foi relatado para a gente lá que há a necessidade de reduzir 30% de cargo comissionado de cada secretaria. E além disso, acontece, o Estado tem o MGS, que é o Minas Gerais Serviço, que é uma empresa do próprio Estado que terceiriza o serviço de limpeza, de recepção, de motorista, né? E na Secretaria de Governo tinha 4 carros e 25 motoristas, né? Foi relatado pra gente. Então é uma realidade aí que a gente começa a ver aonde estava indo o dinheiro do Estado de Minas Gerais, né? Da falta de responsabilidade que o PT é comum dele aí, infelizmente, e nós pagamos essa conta, né? Mas assim, eu quero deixar para a população esse panorama. Há, né, uma relação amistosa, de respeito, né? É como eu digo, o respeito à questão política está sendo tão óbvio que nós não votamos no Zema e deixamos isso claro, né? O Custódio do PSDB, acredito que nem ele tenha votado no Zema, e é o secretário de governo. Então isso está muito claro para a gente que não vai haver perseguição, que não vai haver retaliação, que é muito mais uma construção de um projeto novo para Minas Gerais. E se essa é a intenção do governador, nós somos os primeiros a apoiar e a comprar essa briga junto com ele. Até porque se o Zema tem essa mentalidade de empreendedor, um homem que ficou famoso por suas façanhas, né, no comércio, ele não vai perseguir ninguém, né, João? Então, a gente
pôde imaginar lá e pôde entender que o pensamento dele é o seguinte, a lógica dele é o seguinte: você não pode gastar mais do que você arrecada, né? Então já é ótimo isso, né, Rodrigo? Com certeza. E ontem o secretário de governo, numa conversa dele com o Rodrigo e comigo lá, a gente estava conversando, e esse acordo, ele assinando esse acordo com o governo federal, daria uma economia de 10 bilhões de reais por ano. Só a dívida, mais o que ele vai economizar dos custos para pagar esses comissionados. Então, se brincar isso, dá para suprir o déficit que o Estado está tendo. Então, aí a gente nota que os interesses do Fernando Pimentel eram outros, né? E não eram realmente o de salvar Minas Gerais, né? E isso, só que essa conta sobrou para os municípios, né, Rodrigo? Então nós é que estamos passando as dificuldades, que ele não repassou para a gente o dinheiro que nos devia. Mas, como eu disse para o Cássio e para os ouvintes da Vinícola na segunda-feira, né, a sorte é que a gente tem o Rodrigo, que é muito ativo, e na segunda-feira mesmo ele já esteve em BH já para resolver a questão também da ponte da Rua da Saudade, mas de uma forma definitiva. Qual que é? É a abertura do contorno, né? Aí ele me incumbiu de tirar as fotos, fazer um projeto, e eu tive lá ontem, levando para ele, para que a gente pudesse já apresentar para o Paulo, apresentar também para o Custódio essa reivindicação, né? Porque Andrade só vai resolver a questão do trânsito aqui dentro da cidade, esse trânsito caótico que a gente tem por causa da questão dos caminhões pesados, quando essa rodovia do contorno ela estiver pronta, né? Então, se a gente não tiver outra alternativa, vai continuar tendo problemas com o trânsito, caminhão grande passando aqui dentro, né? Então, o Rodrigo, mais que prontamente, o negócio aconteceu na sexta-feira à noite, na segunda de manhã, ele já estava lá em BH, já correndo atrás de uma solução definitiva para o caso, né? Essa é a função nossa como administrador público, e o Rodrigo, como ágil que ele é, rápido que ele é, ele já me orientou na segunda-feira: João, tira as fotos lá, faz o projetinho e traz para cá para mim. Aí eu fui na segunda-feira à noite para lá, a gente se encontrou ontem de manhã, e a gente teve condição de marcar com o Paulo, né? E a gente poder mostrar para eles essa dificuldade que a gente está tendo, né? Ontem, João, teve uma carreta, viu, Rodrigo? Ficou presa ali na Avenida Doutor Bias Fortes, tentando entrar na Rua Marechal Deodoro e descer em sentido à Vila Moscone. Essa situação da carreta presa naquele lugar, ela teve relação com a ponte fechada na Rua da Saudade? Eu entendo que não teve nenhuma relação, Sandro. Na verdade, a gente está até pedindo para esses veículos, até impedindo esses veículos de entrar dentro do município, os veículos articulados, mas não tem nenhuma relação, que ela estava subindo e teria que entrar para a Vila Moscone. Então, independente da ponte, evidentemente que esse episódio aconteceria. Nós estamos tendo muita dificuldade com alguns motoristas que não estão respeitando a sinalização. Se você vier de Poços de Caldas, em frente ao Delmin, tem uma placa no meio da rua indicando para caminhão e ônibus entrar pela Alceu de Oliveira Rangel. Na Maria Amélia Conceição tem uma placa indicando sentido São Paulo. E lá na Eduardo Amaral tem uma placa indicando sentido São Paulo. Nós temos ônibus, inclusive eu pedi para notificar oficialmente a Santa Cruz, que hoje eu estava dando uma entrevista para o Jornal Andradas hoje lá em cima da ponte, e o ônibus da Santa Cruz insistiu e vinha ali e seguir pela Rua João Miranda. Sabe por quê, Rodrigo? Tem motorista que passa distraído ali e não vê a placa. Sim, pois mas situação, né? Uma necessidade de ter atenção nesse momento, porque ontem já enroscou o ônibus da Santa Cruz ali perto do Mais Saúde. Hoje insistiram novamente. Então, ou seja, está sinalizado, a gente precisa contar com a colaboração, porque pela Alceu de Oliveira Rangel tem, né, uma condição melhor de trafegar, não vai causar transtorno para ninguém, vai chegar ali na Eduardo Amaral, se o veículo tiver dificuldade, mas foi pintado já ali perto da onde é a Academia da Clarimar, foi pintado uma área maior de proibido estacionar, justamente para os veículos conseguir fazer essa rota. Então a gente precisa contar com a colaboração dos motoristas aí para não causar transtorno, né? Rodrigo, eu sei que é difícil disponibilidade de funcionário, mas às vezes nos primeiros 15 dias não seria possível deixar um funcionário da prefeitura o tempo todo, até em 24 horas por dia, né? O que a gente vai pedir, até a gente estava viajando e chegando aí hoje, eu vou pedir para o funcionário que fica lá na guarita, lá na entrada da Trevisan, para ele parar todos os ônibus e caminhões, ficar lá no meio da rua mesmo, para falar, ó, lá em tal lugar você vai achar uma placa no meio da rua, lá você tem que entrar à direita.
certo? Sim. E vai seguir, segue a orientação de São Paulo que você vai... Então, assim, nós vamos ter que fazer isso, né? A sinalização já está desde o primeiro dia, mas nós vamos ter que fazer isso. Até motoristas de carros pequenos, no período que eu estava dando entrevista, mesmo estando sinalizado, o carro vai e entra na Rua da Saudade, aí ele vê a manilha em cima da ponte, aí ele dá ré. Então, assim, a pessoa está no piloto automático ali. Na Rua da Saudade é apenas o trânsito para os moradores, é para o cidadão que mora ali entrar e sair da casa dele, mas não é para ter nenhum acesso, não, tá impedido, definitivamente impedido. Interessante. Vamos comentar rapidamente as notícias que nós lemos no bloco 2, Rodrigo e João, que dizem respeito a Minas Gerais, não é? Então a primeira delas foi: o Estado pagou somente parte do último repasse de ICMS e Fundeb de 2018. O que dizer sobre isso do nosso ex-governador? Na verdade, isso retrata a grande falta de compromisso que o Pimentel tem com Minas Gerais, né? Um governador que não teve o compromisso de sequer repassar o dinheiro que é dos municípios. Então não é um dinheiro que ele passa se quiser. É a mesma coisa que a Rádio Vinícola decide que ela vai ser um agente da CEMIG, da Copasa, e ela vai receber conta de água e de energia da CEMIG e da Copasa. Aí ela recebe a conta de água da CEMIG e da Copasa, o Sandro, o cidadão, vem aqui e paga, mas a rádio não repassa o dinheiro para a CEMIG e para a Copasa. Aí acontece, a CEMIG e a Copasa vai lá cortar a água e a luz do Sandro. Né? Absurdo. Então o que o governo do estado fez é isso: o dinheiro é nosso, é da prefeitura, a Icasa, a Cooler e todas as empresas de Andradas pagaram ICMS para o governo do estado. Pagaram. E o governo não devolveu esse dinheiro. Então, por consequência, né, quando às vezes a gente fala assim, prejudicou os prefeitos, mas o maior prejudicado dessa história é o cidadão. Né, porque já há, né, uma posição da MM, e se Deus quiser a gente não vai precisar usar isso, porque o governo Zema já sinalizou que esse mês de janeiro vai estancar essa situação, que se o governo Zema continuasse na mesma situação do Pimentel, ninguém ia começar a aula em fevereiro, até que tivesse uma intervenção federal. Então, ou seja, os posicionamentos eles têm que acontecer para que o governo também entenda que ele está prejudicando o cidadão. Porque a distância do governador para o cidadão é muito grande. Ele anda de helicóptero, ele anda em carro blindado, ele anda com segurança. Agora o prefeito não. O cidadão sabe meu telefone, sabe onde eu moro, sabe onde me encontrar na rua, sabe onde mora o vereador, sabe o contato do vereador, sabe do vice-prefeito. Então o que acontece? A nossa relação é muito próxima. Talvez a insensibilidade do Pimentel tenha sido porque ele foi lá para o Palácio da Liberdade, longe de toda a estrutura administrativa, lá com 4, 5 funcionários, longe de todo mundo, né? Ele não viveu essa dificuldade administrativa do dia a dia, ele não viveu a realidade dos prefeitos, porque ele não recebia ninguém. Então, é um governador ruim de serviço, preguiçoso e que deixou o Estado nessa situação que está hoje. Uhum. Governador Zema divulga escala de pagamento dos servidores públicos de Minas Gerais. Na verdade, o governo tem esse desafio, né? Eu falo que uma coisa, né? Tem gente que fala assim, nossa, eu peguei do zero, né? Olha, eu acho que quem pega um governo, uma prefeitura do zero, tem que levantar a mão pro céu. Porque, na verdade, o que tem acontecido é a gente pegar abaixo de zero. Eu vou te falar que para chegar no zero vai dar muito trabalho. Eu acredito que em 4 anos, tomando todas as medidas austeras, o Zema ainda não consiga chegar no zero, certo? Está abaixo de zero o negócio. Então, assim, o parcelamento de salários é a maior prova disso. Qual governo, né, que quer parcelar o salário, que quer não pagar depois do 5º dia útil, né? Agora, tem que ter atitudes para que esse problema seja sanado. Nós vivemos isso lá no governo Azeredo, nós vivemos isso com o Pimentel, e a gente espera que o Zema consiga trazer o pagamento para o 5º dia útil. Porque o cidadão é o seguinte, gente, ele tem cartão de crédito para pagar, que vence lá no dia 15, dia 20, ele tem a despesa com a família, tem o combustível, tem o remédio, né, tem uma série de fatores. E por que na prefeitura a gente sempre prioriza o funcionário? Por quê? O cidadão que fornece para a prefeitura o combustível, que fornece outros produtos, ele não vende só para a prefeitura, ele tem outras fontes de receita, então não vai passar fome, né, se houver um atraso. O funcionário, geralmente 95%, a única renda dele é o salário, né? Então, se faltou o salário, vai cortar a luz dele, vai cortar a água dele, né, vai faltar comida na mesa dele.
E principalmente as pessoas que ganham até R$ 1.500 são prioridade absoluta no repasse do seu salário até o 5º dia útil do mês, né? E quando isso acontece é lamentável. Então o governo Zema anunciou o mês de janeiro e a gente espera que no decorrer do ano de 2019 ele consiga colocar isso no 5º dia útil do mês. Após o desbloqueio nas contas, salvo engano foi o Toffoli, né, que deu essa decisão, o governo de Minas irá repassar 308 milhões de reais às prefeituras. Sim, na verdade esse valor já foi repassado, né? Esses 308 milhões aí já foi pago às prefeituras na noite de segunda para terça. Esse bloqueio ele aconteceu porque o Estado está devendo para o governo federal, né, em questão de linha de crédito ao Banco do Brasil, e houve o pedido de bloqueio na conta do Estado. Então, quer dizer, a Justiça não tem bloqueado o que deve para os municípios, que é a transferência constitucional. Aí bloqueou uma questão de interesse da União. Então, o ministro entendeu que não é plausível bloquear esse dinheiro nesse momento. Então, desbloqueou, acabou dando um fôlego, né, para que o governador aí desse uma ajustada nesse começo de ano. Foi uma atitude positiva e a gente espera que, havendo esse acerto que está para acontecer na Assembleia Legislativa, essa votação, além de não pagar por 3 anos a dívida, que isso o governo federal vai dar esse prazo de 3 anos para o Estado se organizar, o Estado ainda pode contrair outras linhas de crédito que pode atender situações emergenciais, e a nossa obra do contorno, sem dúvida nenhuma, pode ser uma das obras beneficiadas com uma linha de crédito eventualmente adquirida pelo governador do Estado. Tomara. Bom, só completando a informação então da carreta que ficou ali presa na Avenida Doutor Bias Fortes com a rua Marechal Deodoro, os militares foram acionados no local, chamaram o serviço de guincho que conseguiu puxar ali, é cavalo que fala, né? Cavalo. O cavalo, né, da carreta, e fazer com que ela desenroscasse ali daquele local. João, a vida continua e temos esperanças de um grande ano. Sim, Sandro, a vida continua, né, como sempre, né, com bons e maus e com boas e más notícias, né? A vida continua. Mas ele, como o Rodrigo mesmo disse no começo, esse é um ano de esperança para a gente, né? É um novo governo que inicia tanto no governo federal quanto no governo do Estado. A gente está vendo que aqui em Minas a austeridade é a palavra de ordem, né? Uma coisa que o Rodrigo já está implementando na prefeitura já há algum tempo. A gente já está cortando gastos e direcionando os nossas despesas para as coisas prioritárias, né? Infelizmente não se tem dinheiro para tudo. Imagina com esse governo ainda do PT segurando todo esse dinheiro que a gente segurou da Prefeitura de Andradas. Então a gente teve que realocar os recursos para onde era prioritário, né? A gente vê com bons olhos esse começo, esse início, né, de governo do Zema e do Paulo, que ele, no mínimo ele tem uma disponibilidade, né, uma disposição de ouvir. Né? Isso já é uma grande coisa, né? Coisa que não aconteceu no governo passado. E o secretário de governo hoje, como o Rodrigo mesmo disse, o Custódio, ele foi prefeito. Então ele conhece as dificuldades de um prefeito. Né? Ele esteve mais próximo da população. Então ele é mais sensível a isso aí também. Né? Então é um ano realmente de esperança. A gente tem um canal lá, o Rodrigo conseguiu abrir esse canal também com o secretário de governo, que isso é de suma importância, a gente ter como chegar no governo mais fácil. Né? Inclusive o Paulo já se comprometeu a estar aqui com a gente, né? Quando a gente esteve lá na diplomatação dele, a gente fez o convite, o Rodrigo reforçou de novo lá na posse, ontem nós reforçamos de novo o convite a ele estar aqui no dia 22, ele falou que só se houver alguma coisa muito urgente para ele não vir, ele realmente quer voltar aqui em Andradas, ele gosta demais daqui. Ele virá. Ele falou assim, até falou para um amigo nosso lá que ele gosta tanto de Andradas que ele até casou com uma mulher daqui, né? Então, ele tem um carinho realmente pela cidade, e isso ele deixou bem claro, e ele vai demonstrar isso quando ele vir aqui na cidade no dia 22, né? Então a gente tem um momento agora de esperança realmente. Sim, sem dúvida, Sandro. E o momento é de preparação. Nós estamos vivendo um novo momento da gestão pública, né? Não dá mais para alguém querer fazer o negócio mais ou menos, não dá mais para tocar com a barriga, né? Como o Pimentel fez, como nós tivemos outros exemplos aí no Brasil afora, de realidades como o Rio de Janeiro, que ali foi muito mais do que má gestão, ali foi roubo, foi corrupção, foi desonestidade, uma série de fatores. Então a população tem que estar atenta a isso, né? Nós estamos em 2019, 2020, nós temos eleições municipais, né? O próximo prefeito da cidade também tem que ter um compromisso
né, com a cidade, com conhecimento, com busca de aperfeiçoamento da gestão. É um trabalho que continua, que segue, é um grande desafio, né? O João tem nos acompanhado aí como vice-prefeito, é um dos nomes que pode vir a ser o candidato a prefeito do nosso grupo em 2020, e a gente tem visto aí o João com muita dedicação e compromisso, justamente buscando aperfeiçoar essa questão, que é a gestão pública de qualidade e que é o respeito com o dinheiro público e com a população em geral, que são as pessoas que mais necessitam aí no dia a dia do poder público.